Bom dia. Hoje é segunda-feira de manhã, dia 11 de agosto. Eu vou no dentista daqui a pouco. Aí eu vou ficar pronto. Vou usar um protetor solar, né? Que é sempre bom. O protetor solar é a melhor coisa que você pode fazer por você, passando ele. Quando eu era criança, eu achava que se eu passasse o protetor solar, ia deixar a minha cara toda marcada, sabe? Que as marcas de sol iam ficar mais fortes, sabe? Por causa dele e não ia sair. Mas não, ele protege super e dá aquela, né? E dá aquele aspecto de pele mais cuidada. Antigamente eu só lavava o rosto com sabão. Sabão, qualquer sabão. E água. Passava água quente na cara do chuveiro, coisa assim, sabe? Depois eu ouvi falar que não faz muito bem, eu parei. Simplesmente parei. Tô há anos com esses cuidadinhos, eu acho que é bom. Mas eu ia falar da viagem que eu fiz pro Uruguai esse ano e foi muito doido. Aconteceu muita coisa, assim. É... Eu decidi do nada também ir. E comprei a passagem, só que eu tava com muito pouco dinheiro. Muito pouco dinheiro, de novo, pra variar. Porque o Uruguai é caro, né? Muito pouco dinheiro pro Uruguai. Mas eu tava com pouco mesmo. E aí, na verdade assim, eu tava com pouco e menos ainda pro Uruguai, porque é muito caro. E aí, eu só queria mesmo observar as coisas. Não era uma viagem de status. Claro, né? Eu ia. Não ia. Tipo assim, eu quero dizer. Eu não. Acho que assim, quando você vai viajar, você tem que saber o que tipo de viagem você gosta, o que tipo de viagem você quer fazer, sabe, ali. Você quer viajar porque você quer ficar num hotel chique, da hora, assim, pra comer super bem e, e ter o máximo de conforto, é maravilhoso, é incrível. Mas aí se você tá com pouco dinheiro e mesmo assim você quer viajar, você dá um jeito, né? Dá um jeitinho ali. Então eu não fiquei indo em restaurante caro, sabe? Chique. Eu comia coisas mais baratas, assim, sabe? Tipo, é... não tem nada barato lá. Mas eu quero dizer assim, não foi uma viagem confortável, luxuosa. Foi confortável, foi bem confortável, mas não foi luxuosa. Eu fiquei num Airbnb, tipo hostel, sabe? Que você compartilha o quarto com outras pessoas. Tinha, acho que mais. Tinha 4 beliches. E as quatro, todas as camas poderiam ser ocupadas. Mas quando eu cheguei, não tinha ninguém lá. Primeiro, quando eu cheguei, assim, eu estava lá em Buenos Aires, né? Eu fui de ônibus de São Paulo para Buenos Aires. De Buenos Aires, eu fui na agência Buquebus e que eles levam você de barco de Buenos Aires para pro Uruguai. Pode ser para Colônia del Sacramento, que é uma cidade linda, que pelo que eu vi na internet eu não fui, com uma cara meio uma arquitetura assim portuguesa, sabe? Parece que os portugueses na época da colonização fizeram uma colônia ali mesmo. E aí tem uma cara bem portuguesa, europeia assim nesse sentido, sabe? Um lugar bonito, muito bonito aparentemente. Tenho vontade de ir, pretendo ir futuramente. E
Só que aí leva você pra Colônia de Sacramento ou pra Montevidéu. Aí eu fui pra Montevidéu, que é um pouco mais caro pra ir também. Leva 2 horas de barco. E. Calma aí. Oh meu Deus. Ai, meu touchscreen bugou. É... E quando eu entrei assim, eu fiquei chocado porque né, parecia uma casa lá dentro, assim, parecia um edifício por dentro, assim, com salas, né, chiques, com lanchonete, pessoas com dinheiro, aparentemente, muita gente rica. E enfim, né, eu sentei lá. Quando, tipo assim, pelo jeito é muito difícil você pegar uma janela, um assento na janela. E aí eu sentei num lugar ali, né, no meio, e tinha várias janelas do nosso tamanho, assim, de vidro, sabe? Todas as paredes, assim, eram isso, sabe? Era essa janela de vidro. Só que tava todas sujas, empoeiradas, não dava pra ver muito lá fora, bem. E tinha uma única janela que dava pra ver. Aí todo mundo levantava, quando o barco começou a se movimentar, todo mundo levantou e começou a ir nessa janela pra olhar. Porque dá pra ver todo o Rio da Plata, assim, né? É bonito, dá pra ver o porto se afastando, aquele monte de navio, barco ao redor, uma cena muito bonita, sabe? E, e beleza, eu tava achando que eu tava resfriado, porque eu tava na Argentina com meu amigo. Esse meu amigo argentino tava resfriado, pegou um resfriado forte, forte. Ele e o senhor que mora com ele. E eu achei que eu tava resfriado também, porque lá na Argentina, é, dentro das casas, parece, é tudo muito úmido. Tudo é úmido, parece, sabe? O ar é mais úmido lá. Aí eu tava sentindo diferente minha respiração, arranhando um pouco a minha garganta, um momento, principalmente de manhã, sabe? E aí eu achei que eu tava resfriado, isso que deu roubou minha brisa, né, como o pessoal diz. Por um dia, dois, eu falei, ai que droga, se eu tiver resfriado aqui, nossa, como é que eu vou fazer, sabe? Não vou conseguir ter pique pra andar por aí, bater perna, eu gosto de bater perna, sabe? Eu gosto de turistar assim a pé, sabe? Ir pros pontos turísticos, tirar foto e caminhar mesmo, bater perna o dia todo, chegar em casa super cansado, desmoronar na cama, tomar um banho gostoso e cair na cama, sabe? E outro dia acordar de manhã cedo e fazer o mesmo, sabe? Eu adoro esse tipo de viagem. É o que eu faço sozinho também, né, tal. É, e aí eu fiquei de olho, né, pra ver se eu ia ficar resfriado mesmo. Eu tava esperando que fosse só é, por conta da umidade mesmo. E aí, eu cheguei lá, tava de noite já. Eu olhei pelo Google Maps offline, se eu não me engano, porque eu tava sem internet. Não, eu tava usando. Eu usei primeiro a internet da Bookeebus, da empresa lá, da agência, onde eu desci. Aí você desce em outro porto, né? Você sai do porto de Buenos Aires e vai pro porto de Montevidéu. Aí um monte de barco e pessoas elegantes e água ao redor. O cenário é legal.
E a lua tava linda, tava demais, assim. Ela tava cheia e muito clara, sabe? Tava enorme. Foi muito lindo. Foi a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei, assim. E aí eu saí de lá, tal, do porto, entrei numa rua, assim, numa avenida. Tinha uma escola na frente com um muro grafitado. E aí eu subi, dei tipo assim, dei tipo assim, dois quarteirões pra frente e eu achei o hostel. E eu cheguei na rua do hostel, eu falava que era o número tal. Mas tava meio confuso os números ali. E tinha um lugar específico que tinha número faltando e poderia ser o número de onde eu tava. E eu não sabia se era isso, sabe? E não tinha nada indicando pra mim, na hora que eu olhei, nada indicando pra mim que tinha um hostel naquela rua. Além de um que era todo cheio de vidro, sabe? Dá pra ver que era um hotel. Tinha uma recepção. E aí eu perguntei, tinha dois homens lá na frente. Eu perguntei pra eles se era ali. E eles disseram que não, assim, não, não, tipo, meio que. Não sei se ali era perigoso. Aí tinha um mendigo na rua, com um saco nas costas, meio sujo, magro, e gritou alguma coisa pra mim, só que eu não consegui entender o que. Acho que tava vendendo drogas. Ou eu acho que ele perguntou se eu queria trocar câmbio. Algo assim. E eu sei que ele tava vendendo drogas porque aconteceu uma coisa ou outra depois. Ele apareceu outras vezes. É, e aí eu fiquei com medo de eu ser roubado. Sei lá, aconteceu alguma coisa. Eu tava muito sozinho e muito longe de casa e. Não sei, tipo assim, eu tava muito atento a tudo. Me sentindo muito vulnerável, extremamente vulnerável. E ansioso, e nervoso, e com medo de dar tudo errado, tava com pouca bateria. Sempre é assim, meu celular é uma porcaria. Toda vez que eu preciso dele, ou ele tá com pouca bateria, ou o touchscreen não tá funcionando, e eu não consigo comprar outro por enquanto, infelizmente. E. Enfim. E ele tava com pouca bateria, porque ele não carrega, você carrega ele 100%, daqui a 2 horas já tá quase acabando a bateria, sabe? 2 horas não, 3, 4 horas, sabe? Dura. E eu pensei, se meu celular ficar sem bateria, eu não vou saber o que fazer. Já tava tarde da noite, não era tarde da noite, mas era umas 8 e pouco, 9 horas. E tava muito frio. Eu tava com roupa de frio, ainda bem, né, tal. Eu sabia que poderia estar. Eu sabia que estaria. E eu comecei a entrar em desespero, né, porque eu fiquei com medo do cara me roubar e tal. E aí eu olhei melhor, respirei fundo. Isso ajuda muito. Respirei fundo e tentei ser prático, sabe? Sair daquela confusão mental, de ansiedade e tal. E aí eu olhei melhor e tinha em cima uma fachada escrito, o nome da pousada, tava em cima, não embaixo. Eram 2 andares, eram 2, 3 andares. Tava no segundo andar. Aí eu vi que tinha uma campainha, toquei a campainha, tinha uma câmera também. Lá parece que tem câmera em todo lugar. Todo lugar tem câmera. Eu acho que por isso é mais seguro, pelo que eu ouvi falar também. Mas, né, eu tava ansioso. E lá é um país muito bom, assim, a qualidade de vida é muito boa e tal, é seguro. Só que também, ainda assim, tem criminalidade, né? Uma porcentagem.
E parece que as pessoas tentam levar vantagem de pessoa, de estrangeiro, né? De turista, sei lá. E aí, eu entrei, era um lugar lindo, assim, antigo também. A fachada era muito antiga, muito elaborada, assim, muito. Uma arquitetura, assim, belíssima. É, a porta enorme, de madeira, gigantesca. E. Gigantesca não também, né? Era bem grande, bem maior do que geralmente são as portas. E aí é que eu sou exagerado também. E aí eu subi as escadas também, tudo muito lindo, tudo muito chique. E aí tinha um recepcionista, eu conversei com ele, com um pouco de dificuldade, porque eu não falo nada de espanhol, né, direito. E também não falava português. E aí, mas deu pra se entender. Ele me deu as regras da casa, me deu um papel, tudo certinho, me mostrou tudo, disse onde podia fumar cigarro, onde podia fumar maconha. Não eram todos os lugares. Eu fiquei chocado. Eu achei que todo mundo fumava em qualquer lugar, assim, todo mundo ama maconha lá, porque lá é legalizado, acho que todo mundo. Mas não. Acho que tem até. Acho que não é todo mundo, assim, e parece que não é grande coisa, talvez, pra maioria das pessoas. Não é todo mundo que gosta, sabe? É um estereótipo, né? E aí, me apresentou o quarto, chão todo de madeira, as camas todas de madeira, tudo meio. Tudo bem diferente, sabe? Tinha uma sacada linda também, que dava pra rua, assim, dava pra ver o porto, dava pra ver a praça ali em cima. E aí eu coloquei minhas coisas no lugar e tal, e fui dar uma volta lá pela rua, né? E aí eu subi a rua e tinha um museu bem na rua, bem na mesma rua, que se chamava do Figari, que é um artista, é um pintor famoso lá. E aí fiquei curioso pra ver, mas tava fechado, já tava de noite. E aí eu desci a rua e tinha uma praça linda com um chafariz branco assim, com água bem delicadamente assim caindo. E várias árvores, muitas árvores ao redor, assim, aquelas árvores que tem a folha com o formato daquela folha da bandeira do Canadá. Fiquei sabendo o nome delas em espanhol, mas eu esqueci. E uma igreja do lado enorme, gigante. Ah, essa igreja era gigantesca, gigantesca mesmo. Era muito grande. Na Praça Matriz tinha um sino que tocava de tempo em tempo. E você ia mais pra frente, você descia, você via o Rio de la Plata, que dá pro mar também. E tem a Rambla, que é um lugar assim, onde você. Ah, tipo um calçadão assim, sabe? Uma estrutura que separa o calçadão das pedras do rio, sabe? E aí tem umas escadas que você pode descer também. As pessoas não ficam de biquíni, nem tomando cerveja. As pessoas ficam com roupa de frio e pescando lá, sabe? E na praia as pessoas também pescam e tomam mate. As praias são diferentes. Aí eu fiquei lá um tempão, umas 10 e pouco da noite até, sei lá que horas, lá no Rio de la Plata, pegando na água e observando tudo, sabe? Foi um momento gostoso, foi um momento especial. Eu queria muito conhecer esse rio, esse mar, esse rio-mar. E foi legal, foi especial. E
Depois voltei, tava frio pra caramba. Voltei, tomei um banho e dormi pra descansar. Acordei cedo no outro dia, fui comprar um café da manhã numa lojinha que tem, umas lojinhas que tem, tipo de conveniência, assim, sabe? Pequenininhas. Tem uns sanduíches enormes, assim, com frango empanado dentro, sabe? Assim, cortado no meio. É tipo um croissant gigante, grande. E aí você. Aí é tipo feito de sanduíche, sabe? Com frango empanado, salada, ovo cozido, sabe? Tudo dentro desse sanduíche. Aí você come com molho e tal. E um suco, um alfajor. E sanduíches assim, esse foi tipo o padrão do meu café da manhã, sabe? É, E, e aí eu fui pro. De primeira eu fui pra Rambla, né? Fiquei lá um tempão de dia. E eu queria ir pra praia. Mesmo no frio, eu queria ir pra praia. Porque tava um sol gostoso, quentinho, um sol que esquentava. Só que vinha um vento gelado sempre, constante, sabe? Mas aí eu fui, né? Com a minha canga, com meu fone, meu protetor, minha garrafa d'água e uma cerveja, umas 2 latinhas de cerveja. Foi delicioso. E eu acho que eu vou deixar pro próximo vídeo. Não, eu posso cortar depois. Senão eu perco o pique de falar sobre isso. Aí, é... Aí eu coloquei a canga, estendi a canga, e mesmo estando frio, eu fiquei tomando sol ali. Escrevendo no meu caderninho, registrando, né? Escrevendo. Tava muito gostoso. E aí um cara chegou com a família do lado e começou a falar umas coisas altas, sabe? Que eu consegui entender. Tipo assim, a praia só é praia no verão. É, aí falou uma coisa, sucadernito. Deu pra ver que ele tava querendo falar, sabe? Alguma coisa. Aí eu fiquei tipo, ai, gente, deixa eu fazer o que eu quiser, sabe? Coisa da sua vida. E aí, enfim, continuei lá, pleno, lindo e belo. E chegou uma hora que eu até fiquei de sunga lá. Falei, foda-se. E foi delicioso. Foi. Porque eu senti que lá eu podia fazer o que eu quisesse, que não tinha ninguém que eu conhecia e que ia, sei lá, sabe, mudar alguma coisa na visão. Eu tenho medo de, eu acho, de decepcionar as pessoas ou que as pessoas pensem algo de ruim, sabe? Essa coisa de você se importar com a opinião alheia. E lá parece assim, não tem ninguém que vai fazer nenhum sentido pra ninguém que vai me afetar de alguma forma, sabe? A opinião. Tô num lugar completamente diferente, sabe? Então eu fiquei me sentindo mais livre. E aí do nada apareceu uma senhora de um, sei lá, idosa, assim, de uns 70 e poucos anos, bem magra, trans, loira, de cabelo pintado, assim, bem forte, com um colar de pérolas, assim, é, muito bem vestida, assim, e tal, com uma maleta, e sem nenhum dente na boca, não tinha nenhum dente na boca. E só falava em espanhol, né? De um jeito bem, achei bem fofo. É, aí ela parou e me elogiou, falou, ai, você é muito. Você é bonito e tal. Ela falou. Eu acho que ela tava sendo simpática, assim, né? Eu pensei assim, ah, eu tô bem diferente, né? Eu sou a única pessoa que tá aqui de sunga, com uma canga na praia.
na areia, como se eu estivesse no Brasil. E aí eu achei que foi por isso que ela tinha me elogiado, né? E aí ela parou e ficou puxando assunto. Aí ela sentou do meu lado, na areia. Aí eu tirei minhas coisas da canga pra ela sentar na canga, né? Aí nisso já foi tipo assim, foi como se eu tivesse convidado ela pra sentar e passar aquela tarde comigo. É, ou aqueles momentos comigo, assim, mas eu não sei se era isso que eu queria, entendeu? Porque eu acho estranho quando uma pessoa, quando você dá muita abertura pra uma pessoa. Eu sou uma pessoa que dá muita abertura pras pessoas, mais do que eu devia, sabe? Porque eu não consigo falar não. As pessoas vêm, entram na minha vida, invadem e eu não falo nada, deixo tudo acontecer, depois elas vão embora e eu fico, que ódio de mim, por que que eu fiz isso, sabe? Por que que eu me sujeitei? Só que assim, ela era uma pessoa simpática que tava ali, eu achei que ela poderia ter perguntado se ela podia sentar ali e tal. E aí, enfim, conversamos bastante. O nome dela é Carla. E aí eu falei, a gente começou a falar sobre isso, de ser legal, fazer amizade. E eu, que doideira estar, tipo, ali com uma pessoa completamente nova, na praia, conversando. De repente ela tirou um mate da bolsa dela, tirou aquela cuia, né? A bombinha, a bombicha. E uma garrafa térmica com água quente. Colocou a água ali, o mate, preparou ali. E aí a gente ficou tomando mate, sabe? E conversando sobre a vida, sobre as coisas. E foi bem legal, foi muito legal. Meu celular tava sem bateria já. E eu queria muito ter tirado uma foto com ela. É... só que chegou um momento que ela colocou a mão na minha coxa e eu me senti bem invadido, sabe? E ela começou a puxar para um assunto mais íntimo. E aí eu não soube como reagir e fiquei alguns minutos ainda paralisado, com a mão dela na minha coxa. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou sair dessa? Não consigo falar não, quanto mais, né? Mas eu penso assim, ela, não sei. Aí eu falei pra ela assim, virei pra ela em determinado momento e falei assim, eu acho legal fazer amizade e em situações aleatórias, acho legal. Também e acho legal a conversa, só que eu não tenho interesse sexual. Aí ela na mesma hora levantou, arrumou todas as coisas dela em silêncio e me disse tchau. Mas eu esperava que ela fosse entender que eu não tinha esse tipo de interesse, mas ia continuar ali, porque a conversa estava legal já, sabe? Só que não, ela só levantou e foi, vazou. E aí eu tentei ligar meu celular para tirar uma foto com ela, só que aí quando o celular demorou muito para ligar, porque o meu celular assim, acaba a bateria e desliga. Aí se eu ligo ele de novo, ele fica alguns segundos o suficiente para você tirar uma foto. Quando ele liga de novo. Aí eu ia fazer isso. Aí ligou, quando ligou ela já tinha desaparecido, sumido. E dá a impressão assim que foi um ser, é, sei lá, foi um ser de outro planeta que apareceu e talvez nem exista, e, tipo assim, não deixou nenhuma prova. Na verdade, deixou uma prova, assim. Ela escreveu o número dela, da pensão onde ela mora, que ela morava numa pensão.
ela tava sem telefone e ela usava o telefone da pensão. E aí ela escreveu no papelzinho, é, um papelzinho assim, um quadradinho, que ela arrancou de um caderno da bolsa dela. E escreveu Carlo. Carlo. Aí depois. E o telefone. E aí ele depois. Não, ele escreveu Carlo. Na mesma hora ele já riscou o e colocou um A por cima. E escreveu o número embaixo. E me deu. Essa é a única coisa. Prova. E. Enfim. E depois eu voltei. Não sei pra onde que eu fui depois daí. Eu acho que antes disso eu visitei a estátua de Iemanjá que tem lá. Na Placha Ramírez. Na Praia Ramírez. Tem uma imagem de Iemanjá lá, linda. Tem uma reza atrás. Em Yorubá, se eu não me engano. Eu acho que o Uruguai, lá no Uruguai, eles são um povo bem amigável, sabe? Bem acolhedor e inclusivo, sabe? Eles não tem muito preconceito, eu acho, sabe? Assim, claro, não dá pra generalizar, né? Mas a sociedade em si parece que é bem, muito progressista, extremamente. Acho que eles têm uma mentalidade muito boa, sabe? Enfim, o ex-presidente deles era incrível, né? É incrível. Acho que ele ainda tá vivo, não lembro. Mujica mudou pra caramba muita coisa, assim. Um ser humano incrível. Assim, nossa, iluminado. Calma aí. Ah, enfim. Acho que eu vou fazer outro vídeo, que senão vai ficar muita coisa. É isso.